This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Clorox Sentiva smells like grapefruit. Cleans like Clorox. And feels like... Okay, we could be here all day. Try Clorox Sentiva for a trusted clean with long-lasting freshness. Also available in lavender and coconut. Use as directed. agenciadepodcast.com.br. Existiu uma revolta de escravizados que foi bem sucedida na história, como a violência acabou entrando para o cotidiano de uma população. Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Revolução Haitiana, o movimento que buscou a libertação política e jurídica de escravizados negros da colônia francesa de São Domingo, no Caribe. O tema que eu vou apresentar hoje está inserido no contexto de independência e de abolição da escravidão nas Américas, sendo essa revolução uma das mais importantes. O meu objetivo com esse episódio é fazer um panorama bem completo desse período e mostrar como que o evento acaba, de certa forma, moldando o Haiti nos dias de hoje. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, nós temos que conhecer melhor a região e o contexto em que aconteceu o movimento de luta pela independência do Haiti, que também é chamado de Revolução Haitiana. Para termos ideia, ela foi a insurreição de escravizados africanos mais bem-sucedida de todos os países e resultou na formação do Haiti como uma república negra independente. Porém, antes que isso acontecesse, a região que conhecemos hoje como Haiti era um domínio do Império Francês, conhecido como Ilha de São Domingo. O regime estabelecido pelos colonizadores europeus era, em grande parte, muito parecido com aquele replicado em boa parte do continente americano, ou seja, um tipo de organização colonial sustentada pela escravização de pessoas. Sendo assim, muitos proprietários de pessoas escravizadas se utilizavam da violência e da força militar como meio eficaz de controle da maioria, composta por negros africanos. A história da colonização francesa no Haiti começa na primeira metade do século XVII, quando a França conquista 1/3 da ilha Hispaniola, também conhecida como Ilha de São Domingos, que pertencia em sua totalidade à coroa espanhola. Durante mais de um século, desde a chegada do navegador Cristóvão Colombo, o país ibérico exerceu seu domínio sobre esse território, aplicando as suas práticas colonizadoras, que envolviam a conversão ao catolicismo, aos povos originários e o sistema de encomiendas nas plantações. Nessas encomiendas, o colono recebia a concessão de um grupo de indígenas para explorar, mas desde que ele pagasse um tributo à metrópole e promovesse a cristianização dos indígenas. Em um segundo momento, a colonização de terras na porção continental da América Central e no sul do continente pareciam ser bem mais interessantes do que as das ilhas do Caribe. Com isso, muitos dos esforços dos europeus em geral foram aplicados nas áreas com maior extensão, por conta da possibilidade de encontrar recursos naturais em abundância. Com isso, a ilha Hispaniola acabou tendo a sua importância reduzida em um posto comercial e de reabastecimento, favorecendo assim a prática generalizada da pirataria na região. A desorganização administrativa fez com que a França, pouco a pouco, tomasse posse da parte leste da ilha, praticamente abandonada pela Espanha. Para isso, ela contou com a ajuda dos chamados bucaneiros, que eram os verdadeiros piratas do Caribe, que atacavam os navios e as cidades espanholas nessa região.
Em 1697, a França e a Espanha, que estavam envolvidas no contexto da Guerra dos 9 Anos, decidiram no Tratado de Ryswick que o ocidente da ilha deveria pertencer à França. Apesar disso, os limites e as fronteiras exatas entre os domínios não foram discutidas nesse acordo. E durante a ocupação francesa na área, aconteceram vários conflitos entre as duas potências por quase 80 anos, até que um novo acordo foi assinado para resolver essa questão. O terço da ilha conseguido pela França foi nomeado de São Domingo, e nela os franceses começaram a desenvolver a agricultura através das plantações de cana-de-açúcar e café, explorando o trabalho de um grande número de pessoas escravizadas trazidas da África. Com isso, a colônia francesa se tornou cada vez mais rica e responsável por quase metade do comércio exterior do país. Muitos historiadores dividem as pessoas daquela época em 3 grupos. A primeira camada era composta pelos colonos brancos, conhecidos como blancs em francês. A segunda classe incluía negros livres, geralmente mulatos, descendentes de europeus e africanos, chamados de gens de couleur, que significa pessoas de cor em francês. O terceiro e último grupo superava amplamente os outros em número, e consistia em negros africanos que eram escravizados, com uma proporção de 10 para cada um colono. Uma parte considerável desse último grupo falava uma língua da África Ocidental com influência francesa, conhecida como crioulo. Os africanos ainda conseguiram manter parcialmente os laços com as culturas, religião e línguas de origem, que eram renovadas com a chegada de novos escravizados. Uma dessas crenças envolvidas nesse processo é o voodoo, que era constantemente misturada com elementos do catolicismo. Em 1685, o governo da França de Luís XIV, o Rei Sol, promulgou o chamado Code Noir, que significa Código Negro. Ele estabelecia regras para o tratamento dos escravizados no Haiti. Essa medida fez com que São Domingo fosse descrita como uma das colônias escravistas mais brutalmente eficientes, com uma taxa de 30% de escravizados mortos poucos anos após a chegada na ilha. Isso para percebermos a dimensão do contexto social e econômico vivido pela colônia antes da Grande Revolta Negra. Os membros da elite das Ilhas do Caribe dependiam do crescente interesse da Europa pelo açúcar, e os senhores de plantações trocavam alimentos da América do Norte e produtos manufaturados da Europa por esse produto. A partir da década de 1730, engenheiros franceses criaram sistemas complexos de irrigação para aumentar o cultivo de cana-de-açúcar. Já na década seguinte, São Domingo, junto com a Jamaica, se tornaram as principais fornecedoras mundiais de açúcar, o que não era pouca coisa se considerarmos a importância dessa produção, e sem falar no Brasil como grande concorrente. Porém, a produção desse bem exigia um trabalho manual muito pesado, realizado por um grande número de escravizados negros na economia de plantação colonial rigidamente controlada do Haiti. Os senhores brancos que acumulavam riqueza exportando açúcar estavam rodeados por uma grande massa de escravizados e viviam constantemente atentos a possíveis revoltas. E não demorou muito tempo para serem impactados por algo que mudou não só a história do Haiti, como de toda a América. A partir de 1758, o conflito entre os grupos começou a se intensificar, principalmente porque os brancos que eram proprietários de terras começaram a estabelecer na colônia leis que restringiam os direitos das pessoas negras e dos mais pobres, criando um rígido e hierarquizado sistema de classes. Diante desse cenário, conflitos violentos entre os colonos brancos e os escravizados negros passaram a ser cada vez mais frequentes. Grupos de escravizados fugitivos se uniam em assentamentos conhecidos como quilombos, e eles se refugiavam nas florestas tropicais do Caribe e muitas vezes realizavam ataques brutais contra plantações de açúcar e café no interior da ilha. Acredita-se que o sucesso desses ataques tenha contribuído para criar um ambiente favorável à resolução da violência política e dos abusos no Haiti.
Mesmo que esses grupos crescessem em números, às vezes chegando até a milhares, os escravizados negros que não possuíam uma organização eficiente geralmente careciam de liderança e estratégia, e a qualidade dos seus combatentes era baixa. Não era incomum que muitos sequer entendessem a língua falada. Muitos deles vinham de regiões diferentes da África, e isso impediu o surgimento de uma rebelião em larga escala, ainda que uma boa parte deles preservassem seus laços de origem. Eis então que surge o primeiro grande líder nesse processo, François Macandal, um homem negro africano quilombola e que muito provavelmente tenha nascido próximo da região do Golfo da Guiné, no Senegal. Macandal foi um carismático sacerdote voodoo conhecido como Rungan, que liderou a resistência dos negros. Ele comandou os seus seguidores em uma revolta que durou de 1751 a 1757, até que em 1758 ele foi capturado pelos franceses e executado numa fogueira. Apesar de ter a sua atuação interrompida, diversos grupos armados de quilombolas continuaram realizando ataques e manifestações mesmo após a sua morte. No ano de 1789, a colônia francesa de São Domingo se tornou responsável por 40% da produção mundial de açúcar, o que a tornava a posse mais importante do Império Francês. Na base da sociedade, os escravizados mantinham a sua superioridade numérica em relação aos brancos e aos mulatos, mas agora em uma proporção de 8:1. A população de escravizados negros na ilha era de pelo menos 500 mil, representando metade do total de 1 milhão de escravizados no Caribe. As duras condições de trabalho, alimentação, moradia, vestuário e assistência médicas inadequados, juntamente com as desigualdades de gênero, faziam a população escravizada diminuir de 2 a 5% ao ano. Alguns escravizados trabalhavam como empregados domésticos nas cidades, ocupando funções como cozinheiros, serviçais e artesãos para os proprietários das plantações, o que lhes conferia um status ligeiramente mais elevado. Muitos dessa classe um pouco mais privilegiada eram nascidos nos Estados Unidos, enquanto a maioria dos nascidos na África enfrentavam as condições mais rigorosas de trabalho e exploração. Os conflitos não existiam apenas na esfera racial, mas também internamente com a presença de rivalidades regionais no território e pelas diferentes classes sociais existentes, ou seja, proprietários brancos ricos, brancos pobres, negros livres e negros escravizados. Uma das regiões da ilha, conhecida como Planície Norte, localizada no litoral norte da Hispaniola, era a região mais fértil e economicamente relevante, abrigando grandes plantações de açúcar. Essa área era isolada de outras partes da colônia por uma alta cadeia de montanhas, chamada Maciço. Nela viviam ricos colonos brancos, conhecidos como Grands Blancs, que buscavam maior autonomia, especialmente no campo econômico, para que pudessem agir livremente, sem restrições externas. Muitos deles, além de organizarem o sistema de plantation da colônia, também ocupavam cargos administrativos de destaque. No final do século XVIII, muitos deles retornaram à Europa por conta do receio com a febre amarela. Existiam ainda os Petits Blancs, que eram os colonos brancos que ocupavam as funções de menor importância, como artesãos, lojistas, traficantes de escravizados, supervisores, diaristas e outros. Não bastando todas as divergências internas existentes, no mesmo ano de 1789 acontece a Revolução Francesa, uma intensa agitação política e social na França que teve um impacto gigante na história do país e, em seguida, em escala mundial. A Revolução marcou a queda dos ideais de tradição e hierarquia social da classe aristocrática, em prol da defesa dos princípios do lema do movimento: liberdade, igualdade e fraternidade. Na prática, era mais liberdade, um pouco de igualdade e quase nada de fraternidade. Durante esse processo, no mesmo ano, foi criado a Assembleia Nacional, um órgão responsável por redefinir as bases políticas da França e elaborar uma nova Constituição. Rapidamente, ela mudou a lei francesa, estabelecendo no dia 26 de agosto de 1789 a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que proclamava a liberdade e a igualdade a todos. Só tinha uma questão:
Como eu falei, a França nessa época era um império. Nesse sentido, as informações também chegavam nas colônias, que se interessaram bastante por esse papo de liberdade. A Revolução Francesa, nesse sentido, influenciou diretamente a luta no Haiti, sendo inicialmente bem recebida em toda a ilha. Assim, a França passou por várias reviravoltas de lideranças durante esse processo. O próprio Haiti também foi marcado por distorções, com diferentes classes e facções mudando frequentemente as suas alianças. A população africana da ilha então começou a ouvir sobre o descontentamento dos europeus ricos e proprietários de terras, que buscavam independência devido às restrições comerciais impostas pela aristocracia francesa. Esses donos de terra, que eram monarquistas franceses e britânicos, passaram a enxergar a independência de São Domingo como uma oportunidade para exercer controle absoluto sobre os escravizados, sem qualquer responsabilidade perante a nobreza francesa. Já o temor dos escravizados era que, com a independência controlada pelos proprietários brancos, o tratamento desumano e injusto com eles aumentasse ainda mais e se tornasse cada vez mais violento, pois não existiria nenhum tipo de prestação de contas com a metrópole. É dentro desse contexto que entra Julien Raymond, o mulato mais influente de São Domingos. Ele havia feito campanha ativa pela igualdade total com os brancos na França, pelo menos desde a década de 1780. Ele aproveitou a Revolução Francesa para apresentar essa questão à Assembleia Nacional, destacando a importância disso para as colônias. Em outubro de 1790, Vincent Auger, outro colono importante que colaborava com Raymond em Paris, retornou à ilha convencido de que as leis ambíguas da Convenção Nacional Francesa concediam cidadania plena a mulatos ricos como ele. Auger exigiu direito ao voto, mas após a recusa do governador colonial, ele decidiu liderar uma breve rebelião perto de Cap-François. Ele foi capturado e executado brutalmente no início de 1791, sendo espancado com um martelo e deixado para morrer preso a uma roda. Embora Auger não tenha lutado diretamente contra a escravidão, o seu caso serviu como um catalisador para a revolta de escravizados em agosto desse mesmo ano, testemunhada pelos rebeldes. Até então, os conflitos ocorriam principalmente entre facções brancas de colonos ricos e pobres, ou entre brancos e mulatos, enquanto os escravizados negros permaneciam à margem no enfrentamento direto. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como a Revolução despontou e quais foram os impactos para o Haiti. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre indignação, conflitos, leis, enfrentamento, guerras e Napoleão. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Hey, what's up? It's Wanda Sykes. I'm here to remind you about something super important, getting your breast screened. Because trust me, your breast health should be a priority. Early detection for breast cancer can change the game, which is why you should visit yourattentionplease.com to learn more. And do me a favor, if you've already had a breast cancer screening, remind your friends and family to visit yourattentionplease.com too. We gotta look out for our girls. Support comes from ServiceNow. We're for people doing the creative work they actually want to do. That's why this ad was written and read by a real person and not AI. You know what people don't want to do? Boring, busy work. Now with AI agents built into the ServiceNow platform, you can automate millions of repetitive tasks in every corner of your business, IT, HR, and more, so your people can focus on the work that they want to do. That's putting AI agents to work for people. It's your turn. Visit servicenow.com.
Abre aspas. Por muito tempo, digo que temos sido as vítimas de vossa sede por dinheiro e de vossa avareza. Sob o jugo de vossas chicotadas bárbaras, nós acumulamos para vós os tesouros que desfrutastes nessa colônia. A espécie humana sofria em ver barbaridades que tratastes os homens, sim, homens como vós, e sobre os quais não tendes outro direito senão aquele do mais forte e do mais bárbaro. Vós nos traficáveis, vós trocáveis homens por cavalos, e esse foi o menor dos vossos crimes perante a humanidade. Nossa vida dependia somente de vossos caprichos, e quando querias alguma diversão, a obtiam às expensas de um homem como vós, que, frequentemente, não havia cometido nenhum crime, a não ser o de estar sujeito às vossas ordens. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por um revolucionário haitiano chamado Georges Biassou, e nesse relato fica evidente a violência da escravidão no Haiti. Como vimos no último bloco, um processo de violência contra manifestantes resultou na morte cruel de líderes locais. E no dia 22 de agosto de 1791, durante uma cerimônia, o sacerdote voodoo de alta posição, Duti Boukman, emitiu uma ordem de mobilização entre os escravizados, resultando em uma grande revolta, mergulhando a colônia em uma guerra civil. Apesar dos diversos eventos complexos que antecederam e criaram as condições para o que viria a ser a mais importante revolução feita por escravizados africanos, não era esperado que a rebelião fosse organizada por eles, pelo menos não nesse momento. Milhares de escravizados das férteis planícies do norte se levantaram em busca de vingança contra os seus senhores e pela liberdade. Em apenas 10 dias, os brancos ficaram confinados a alguns fortes isolados, e toda a região norte estava sob o controle de uma insurreição de escravizados sem precedentes. Nos 2 meses seguintes, os distúrbios se espalharam, resultando na morte de 2.000 brancos e na destruição de 280 plantações de açúcar. Em menos de um ano, a revolução havia tomado toda a ilha, com escravizados queimando plantações e matando os seus senhores, feitores e outros brancos. Os líderes da rebelião, Jean-François Papillon e Georges Biassou, se uniram às autoridades pró-monarquistas na colônia espanhola de Santo Domingo, localizada no lado oeste da ilha, provocando a invasão das tropas espanholas e causando ainda mais confusão. Então, as revoltas de escravizados que começaram nas plantações do norte espalharam a desordem por toda a colônia. Finalmente, no dia 4 de abril de 1792, o parlamento francês decretou a igualdade de todas as pessoas livres nas colônias francesas, independentemente da cor da pele, e enviou uma missão a São Domingos, liderada por Léger-Félicité Sonthonax, para que ele implementasse essa medida. Durante a sua missão, Sonthonax declarou a abolição da escravidão, no dia 29 de agosto de 1793. Apesar da abolição, a violência como parte do sistema político persistiu após o início da Revolução e seguiu na nova administração. Uma minoria elitista, composta em partes por mulato de pele clara, controlava o poder político e econômico sobre os agricultores, que eram em sua maioria negros. Um dos líderes negros mais bem-sucedidos nesse processo foi Toussaint Louverture, um ex-escravizado doméstico autodidata. Sob a sua orientação militar, os escravizados conseguiram obter vantagem sobre os franceses e conquistaram a maior parte de São Domingos. Imaginando que o cenário era irreversível, o general francês Etienne Lavoie persuadiu Toussaint Louverture a se unir ao exército francês contra a Espanha, em maio de 1794. Porém, mesmo após assumir o controle da ilha, Toussaint não tinha a intenção de se submeter à França e administrou efetivamente a ilha como um governo autônomo. Ele superou disputas de poder pelo domínio de rivais, como Léger-Félicité Sonthonax, André Rigaud e o Conde d'Edouville. Após criar uma barreira entre Rigaud e Toussaint, o Conde Edouville fugiu de volta para a França. Toussaint derrotou uma expedição britânica em 1798 e invadiu o lado espanhol da ilha, libertando os escravizados daquela região em 1801.
Nesse mesmo ano, Toussaint promulgou a Constituição de São Domingos, estabelecendo um governo autônomo e se tornando o governador vitalício, o que permitiu que Napoleão Bonaparte buscasse restabelecer São Domingos como uma colônia lucrativa para a França. Apesar de recusar a reintrodução da escravidão em 1802, uma força expedicionária liderada pelo cunhado de Napoleão, Charles Leclerc, tentou retomar o controle de São Domingos. Ao exército francês, uniram-se as forças mulatas comandadas por Alexandre Pétion e André Rigaud. Esse último, o mesmo que havia sido derrotado por Toussaint 3 anos antes. Até aliados próximos de Toussaint, como Jean-Jacques Dessalines, se juntaram ao exército francês. No final das contas, mais de 50 mil soldados franceses morreram na tentativa de retomar a colônia, incluindo 18 generais. Durante a importante batalha de Snake Gully, foi prometida a liberdade a Toussaint se ele entregasse as suas tropas restantes aos franceses. Apesar dele ter concordado em maio de 1802, essa promessa, na verdade, foi uma farsa, porque ele foi capturado e enviado para a França, onde faleceu enquanto estava detido no Forte de Joux, um castelo medieval localizado na Cordilheira do Jura, em 1803. Durante vários meses, a ilha desfrutou da ausência de grandes conflitos sob o governo de Napoleão. Porém, quando ficou evidente que a França estava tentando restabelecer a escravidão, Dessalines e Pétion se rebelaram e combateram a França em outubro de 1802. Em novembro, Leclerc faleceu devido à febre amarela, assim como muitos soldados franceses que também morreram em decorrência dessa doença. O sucessor de Leclerc no governo da ilha era o Visconde Rochambeau, que adotou uma abordagem mais brutal do que o seu antecessor. As atrocidades cometidas pelo novo governante fizeram com que muitos monarquistas franceses se unissem aos novos rebeldes. Diante desse novo contexto de conflitos, o exército francês foi enfraquecido pelo bloqueio naval britânico, no chamado Bloqueio de São Domingos. E Napoleão hesitou em enviar um grande número de reforços requisitados pelo governo colonial. Em abril de 1803, Napoleão vendeu a colônia da Louisiana aos Estados Unidos e começou a se desinteressar pelos assuntos relacionados às ilhas do Caribe. Alguns historiadores vão argumentar que essa medida foi o reconhecimento da derrota na região. Dessalines aproveitou a brecha e comandou um exército rebelde, que, por fim, derrotou o exército francês em 1803. A batalha final da Revolução Haitiana, também conhecida como Batalha de Vertières, aconteceu nas proximidades de Cap Haitien, em 18 de novembro de 1803. Os rebeldes haitianos foram liderados por Dessalines, enquanto as forças coloniais francesas estavam sob o comando do Visconde Rochambeau. Como resultado da Batalha de Vertières, no dia 1º de janeiro de 1804, Dessalines e outros proclamaram a independência do Haiti, incluindo o Santo Domingo Espanhol, que é a atual República Dominicana. A perda do Haiti foi um grande golpe para a França e o seu império colonial. Dessalines, o novo líder do país, proclamou a nova nação como uma república livre. Dessa forma, o Haiti se tornou o segundo país independente do hemisfério ocidental, logo após os Estados Unidos, e liderou a única revolta de escravizados bem-sucedida na história mundial. Isso foi, nesse sentido, uma grande inovação para a época, pois a Revolução não apenas libertou os africanos e as pessoas de ascendência africana do domínio colonial francês, mas também da escravidão. Embora diversas revoltas de escravizados tenham acontecido na época em que essa prática era comum em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, apenas a revolta de São Domingos teve sucesso e libertou permanentemente todo o país, fundando a primeira república negra livre da história moderna. Mesmo assim, o país foi severamente afetado por anos de guerra civil, com a agricultura esgotada, a ausência de comércio formal e uma população que carecia de educação e, em grande parte, não possuía qualificações. Mesmo com o fim da escravidão e com a declaração de independência, as distorções sociais que surgiram durante esse período continuaram impactando as massas.
O país foi dividido em 2 grupos. Os apoiadores de Alexandre Pétion, no sul, eram chamados de Milatos, que era como se fossem mulatos, enquanto os apoiadores de Henri Christophe, um outro líder importante do norte, eram em sua maioria chamados de Nuis, que significa negros. Essas 2 facções assumiram o controle da maior parte dos negócios do novo país, e a divisão persistiu por muitos anos. A França reconheceu oficialmente o Haiti como um estado independente em 1834, em troca de pesadas reparações. O acordo entre franceses e haitianos começou a ser negociado 9 anos antes, em 1825, por Carlos X, rei da França, e Jean-Pierre Boyer, presidente do Haiti. O montante pago, no entanto, acabou levando as finanças do Haiti quase à falência, os obrigando a pedir dinheiro emprestado para os brancos franceses e ingleses para fazer o primeiro pagamento ao Estado francês. A dívida somente foi paga em sua totalidade em 1922, quase 100 anos depois. A Revolução Haitiana foi uma grande influência nas colônias do continente americano e acabou inspirando várias outras revoltas de escravizados. A Guerra Civil dos Estados Unidos, também conhecida como Guerra de Secessão, teve os haitianos como grande modelo para a emancipação do povo negro. O lado escravista do país, inclusive, temia uma repetição de que nomeavam como os horrores de São Domingos. Vários escravizados nas Américas tentaram imitar as ações de Toussaint Louverture durante a Revolução Haitiana, mas não tiveram sucesso. Isso gerou preocupação entre toda a classe dominante do continente, resultando no fortalecimento do domínio colonial no Caribe. Ainda é comum encontrarmos uma visão da Revolução Haitiana descrita como consequência da Revolução Francesa, mas essa é uma visão reducionista, pois acaba desconsiderando as particularidades presentes em todos os processos que envolvem a busca por independência da ilha de São Domingos. E como nós vimos, bem antes da Revolução Francesa, já existiam líderes que tentavam se manifestar e se revoltar contra a escravidão e o domínio colonial. A memória dos líderes permanece viva na cultura dos haitianos, moldando o imaginário de uma população. Toussaint Louverture, por exemplo, é considerado um herói da Revolução e, frequentemente, encontramos referências à sua personalidade na arte negra. Em 1938, o pintor norte-americano Jacob Lawrence pintou uma série de obras sobre a vida de Toussaint Louverture, que mais tarde incluiu numa série de gravuras. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Revolução Francesa, o segundo se chama História da França, e o terceiro se chama Era de Ouro da Pirataria. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história da Revolução Haitiana, estamos diante da única rebelião de escravizados bem-sucedida na história moderna. Essa revolução levou o Haiti à sua independência e ao fim da escravidão na colônia de São Domingos, então sob o domínio francês. A revolta começou em 1791, quando escravizados africanos, usando argumentos propagados pela Revolução Francesa, se organizaram contra os colonos brancos e as duras condições de trabalho nas plantações de açúcar. Liderada por figuras como Toussaint Louverture e Jean-Jacques Dessalines, essa foi uma revolução marcada por confrontos violentos, com grandes batalhas entre as forças escravistas, os colonos e as tropas europeias como as da França, da Espanha e Reino Unido. Louverture foi crucial para organizar as tropas revolucionárias e negociar com os franceses, mas foi capturado em 1802. Após a sua captura, Dessalines liderou o exército haitiano na vitória final contra as tropas de Napoleão. Em 1804, o Haiti declarou a sua independência, se tornando a primeira república negra do mundo e a segunda nação independente das Américas. A Revolução Haitiana abalou as fundações do sistema escravista e teve um impacto na luta pelos direitos dos povos negros e escravizados em todo o mundo e, claro, aqui no Brasil. E no nosso país, vários senhores de escravos precisaram mudar a sua abordagem com seus escravizados, com medo de ocorrer um levante como o que aconteceu no Haiti. E esse medo ganhou até nome por conta da Revolução. Ele se chamava haitianismo. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.
Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!